Sabe aquela sensação de que as reuniões são um dos maiores ladrões de tempo no mundo corporativo? Pois é. Nesta análise, a gente vai desvendar uma metodologia bem poderosa da Harvard Business Review Press, que foi criada exatamente para transformar esses encontros em ferramentas que realmente geram resultados. Vamos começar com uma pergunta que, olha, ecoa em muito corredor de empresa. Se a resposta for sim, ou até um às vezes, o que a gente vai discutir aqui pode ser um divisor de águas. Para começar, vamos explorar os custos que ficam escondidos quando as reuniões são mal administradas. E pode acreditar, eles vão muito, mas muito além das horas gastas numa sala. Uma reunião improdutiva não é só chata, ela é um verdadeiro dreno estratégico. Como a gente vê aqui, o prejuízo vai de recursos jogados fora até a frustração da equipe, projetos que não andam, decisões ruins e o pior, né? Vai minando a confiança que segura o time unido. Mas calma, existe um método comprovado para consertar isso. Baseado no livro Reuniões Objetivas, ele basicamente divide o processo em 3 fases críticas que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro vai ser este. Vamos passar pela preparação, que é a base de tudo, depois pela condução com foco, pelo acompanhamento, que é crítico, e por fim uma reflexão sobre o que tudo isso diz sobre liderança. Vamos então para a primeira e talvez a mais decisiva de todas as fases, a preparação meticulosa que acontece muito antes de alguém sequer entrar na sala de reunião. E o primeiro passo é justamente esse questionamento, a pergunta de ouro. Essa reunião precisa mesmo acontecer? Se o objetivo for só compartilhar uma informação sem precisar de debate, um e-mail, na maioria das vezes, resolve muito melhor. O sucesso de uma reunião é praticamente definido aqui, antes dela começar. Os pilares são claros: ter objetivos bem específicos, uma pauta enxuta, convidar só quem é essencial e, claro, distribuir o material antes. Cada um desses passos é um sinal de respeito pelo tempo da equipe. Agora, falando em convidar só os essenciais, olha que dado interessante. De 7 a 8 pessoas, esse seria o número ideal de participantes para reuniões de tomada de decisão. Uma regra que dizem é usada por empresas como Netflix e Apple para manter a agilidade. A pauta não é só uma listinha de assuntos. A fonte aqui chama de um contrato implícito com quem vai participar. É o que define as expectativas, o que vai ser discutido e por quanto tempo. Deixa todo mundo na mesma página. Ok, preparação feita. Vamos avançar então para a segunda fase. Como conduzir a reunião de um jeito eficaz na prática? A condução eficaz depende dessas 5 ações de quem lidera. Começar e terminar na hora, um sinal de respeito. Relembrar o propósito para alinhar todo mundo. Facilitar para que todo mundo participe, não só os mesmos de sempre. E, claro, controlar o tempo e já ir anotando as decisões. Isso garante a produtividade. E isso nos leva ao papel mais importante de quem está à frente da reunião: ser o guardião do foco. É a pessoa que protege a discussão de desvios e distrações que podem simplesmente sabotar o objetivo do encontro. Uma ferramenta super prática para isso é a técnica do parking lot. Funciona assim. Aparece uma ideia importante, mas que está fora do tópico. Ela é estacionada numa lista visível para ser discutida depois. Assim, a reunião continua nos trilhos. E no ambiente virtual, então, esses princípios são ainda mais vitais. Sem a linguagem corporal para a gente se guiar, a moderação precisa ser muito mais ativa para manter o engajamento e evitar que o pessoal se desconecte no meio das distrações digitais. A reunião não acaba quando o pessoal desliga a câmera ou sai da sala. A fase de acompanhamento é o que realmente garante que a discussão vire uma ação concreta. O primeiríssimo passo é enviar um resumo bem conciso do que foi decidido em até 24 horas. Esse documento é a ponte entre a discussão e a execução. Mas atenção, esse resumo só funciona se seguir o framework ARP. Definir as ações, atribuir os responsáveis e estabelecer os prazos. É essa clareza que transforma a intenção em responsabilidade e garante que o trabalho vai ser feito. Porque, sem esse acompanhamento rigoroso, até a melhor das reuniões pode terminar em inércia. Se não há um caminho claro para a responsabilização, as coisas simplesmente não acontecem. E, para fechar, vamos conectar essa metodologia toda com o cenário maior, que é o da cultura da organização e da liderança. As fontes trazem essa conexão poderosa, que é a seguinte: dominar a arte de fazer reuniões objetivas não é só um truque de produtividade. É, na verdade, uma competência essencial de liderança.
Reuniões bem conduzidas são um verdadeiro motor cultural. Elas fortalecem a confiança da equipe, criam um compromisso real com as decisões e, o que é fundamental, estabelecem um ambiente onde o tempo de todo mundo é valorizado. Essa é a base de uma cultura de alta performance. Essa análise toda oferece um framework completo e deixa essa última pergunta para a gente refletir e, mais importante, para a gente agir. O poder da transformação está em aplicar pelo menos um desses conceitos. Qual deles vai ser o primeiro?